Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast do Capivara Tank, promovido pela SC Angels, a maior rede de associação de investimento anjo do sul do Brasil. A gente daqui a pouco vai começar a falar do Brasil, mas vamos ainda continuar com o sul do Brasil. Tá bom, verdade. Sonha grande. Sonha grande. Eu sou o Thiago, gente, e ao meu lado está a Ramada. Bem-vindo, Ramada. Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos. E temos sempre que eu começar, eu tenho o papel de fazer o agradecimento, né? Então, agradecer nosso querido Sebrae SC aí, que sempre apoia a gente. Sem eles, não só a gente no podcast, mas também todo o ecossistema aqui de Santa Catarina. Aquele abraço, Sebrae. Mas, Thiago, hoje tem que ter uma convidada inusitada para inovação, né? É, cara. Eu até, quando deram a bio dela, eu falei, poxa, mas sério? Será? Mas faz sentido. É inusitada essa bio aí. Vamos ver. Quem é? Bom, gente, hoje a gente trouxe aqui a Michele Gonçalves. E a Mi, ela é bacharel e mestre em ciências contábeis pela FURB aqui, de Blumenau. E atualmente ela está doutorando em contabilidade pela Universidade Federal do Paraná. Tá? O que tudo isso tem a ver? Ela é sócia fundadora da Impulsos Inteligência Corporativa, onde atua na coordenação de projetos de incentivos fiscais à inovação tecnológica da Lei do Bem. Ela traz captação de recursos e estruturação de ambientes de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, em aspectos de reconhecimento e avaliação de intangíveis. Mi, bem-vindo ao Capivara Tank. Muito obrigado, pessoal. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Muito honrada pelo convite e espero poder contribuir aí com esses assuntos tão importantes para o ecossistema aqui da nossa região. Logo a gente tem que chamar Doutora Michele. Doutora, é verdade. Boa. Depois de muito esforço, tá quase. A gente vai falar sobre esse doutorado dela e, cara, tem nada... Não, né? Que não tem nada a ver. Tem uma teoria dela aí meio doida. Ela tá tentando encaixar, colocar a mente ali no meio, Maquiavel. Cara, depois a gente fala sobre isso. Mas eu vou conversar com a perguntinha que a gente sempre gosta de pegar aquela espinhosa, né? Mas o que tem a ver contabilidade com inovação, Michele? Na verdade, a contabilidade eu vejo que tem a ver com tudo, né? Até porque, assim, sem registro, sem informação, hoje no mundo dos negócios você não faz absolutamente nada. O grande problema que eu vejo é que as pessoas não se importam tanto com a contabilidade e não utilizam ela de uma maneira totalmente eficiente quanto poderia, né? Já que é um grande, importante ferramenta gerencial para tomada de decisão. Então, eu acho que contabilidade não é ruim, contador não é ruim. Eu acho que o que a gente tem que fazer é usar essa informação como instrumento para melhorar a competitividade, crescimento da empresa, né, e tudo mais. Então, é muito importante, sim. Eu fiz a pergunta assim, mas eu concordo. Antes de me tornar gestor, eu achava a contabilidade algo... Literalmente aquela coisa, tem que cumprir porque tem que cumprir, né? Porque é lei, né? É lei. Tem que fazer, tem que ter o contabilmente a empresa, né? E até que eu tive possibilidade de ter contato mais com um controller, né? Que começou a trazer tanto os dados contábeis, mais financeiros para a gestão, e aí eu vi o quanto é importante para todo tipo de gestor ter essas informações, né? Então, e aí depois que eu conheci um pouco mais sobre a Michele, conheci a Michele sobre fomento, essas coisas, eu falei, o quanto ainda tem coisa que a gente não usa na contabilidade, né, Mi? E que poderia estar, assim, talvez até dando aquele fôlego para as empresas para fazer mais inovação, né? Justamente, eu vejo que às vezes a contabilidade ela tá tão preocupada só em reconhecimento e mensuração, ou seja, informações do passado, né? Você vai contabilizando toda a parte histórica da empresa, mas de fato hoje, o que ela representa, qual é a consistência dela, né? Então, muitas vezes o fato da contabilidade não ter essa informação, você vai fazer um valuation, você vai ter que fazer outras avaliações que vai usar essas informações da contabilidade, né? São importantes, mas que naquele momento, se você pegar o balanço, não é aquilo que de fato está acontecendo, né? Então, talvez esse fato, ele acaba fazendo com que as pessoas acham que eu não preciso da contabilidade, ou se precisa só para atender normativas e obrigatoriedades, né? Mas eu vejo que é muito acima disso, vai muito além. O meu pai, ele até, quando eu comecei a empreender, ele sempre pegava assim, cara, eu tô contador, ele sempre, né, porque essa ideia de ser uma obrigatoriedade. Algo da obrigatoriedade. Realmente, assim, quando você abre uma empresa, você já abre uma empresa com o sócio, que é o governo, mas você também tem que ter uma contabilidade. Tipo, é meio que obrigado isso quando você abre uma empresa.
Então você tem que ter. E ele sempre falava, cara, olha pra isso, porque o teu contador, ele vai te ajudar nessa parte financeira, ou, cronograma, enfim, que tu vai gastar e o contador vai trazer isso. Ele vai dizer, cara, não emite essa nota com isso, porque aí fator R, porcentagem, né? E querendo ou não, isso é inovação. Sim. Tá? Ele existe, mas eu consigo trazer num contexto disso e ajudar o empreendedor, né? Então isso é importante. Porque hoje eu concordo contigo, cara. No começo era qualquer um, assim, era o mais barato, né? Era o mais barato, Era o mais barato. Ah, o mais barato é esse, vai lá. Mas depois não, depois ele se torna Não, importante. e é tão engraçado isso que ainda tem pessoas hoje, por isso que a gente até fez questão de trazer esse conteúdo para cá e trazer a Michelle, porque ainda tem hoje empresários Isso. de todos os portes, pequeno, médio e grande. Talvez os grandes, por já terem um controle na empresa, tenham uma mentalidade, mas provavelmente aquele que é empreendedor, que ainda está muito na lida, entende contabilidade como algo, o contador passa as notas, faz o lançamento contábil, o livro, no final o balanço. É justamente isso. Eu confesso que depois da faculdade, né, eu fiquei um pouco frustrada em relação a isso, porque o cliente que chegou, o contador é esse. Ele fala duas coisas. Eu não quero pagar honorário. Ele fica de cara que tem que pagar 13º pro contador, né? Sendo que para qualquer outro funcionário tem que pagar. E eu quero pagar menos imposto, né? Tipo, isso é o que chega pro contador. Então, isso sempre foi me levando a algumas frustrações, assim, na profissão, né? E eu confesso que quando eu comecei a trabalhar, de fato, com inovação, eu vi a infinidade de possibilidades que poderiam ser realizadas por meio das informações da contabilidade, né? E foi aí que surgiu a ideia e a vontade de me especializar dentro da inovação para entender toda a sistemática operacional desse tipo de organização, poder entender quais são as demandas, né? O que fazem, o que não fazem. Por exemplo, a ativação de intangível. Dentro de uma empresa de startups ou inovadora, grande parte de todos os recursos necessários, né, os gastos para desenvolver as suas operações, não é uma despesa. E na contabilidade isso é classificado como tal. E aí quando você chega para captar recurso, quando você chega com o seu demonstrativo patrimonial, que é o balanço, né, para o investidor, para um fomento buscando, né, viabilizar a captação, tu olha aquele instrumento e diz assim, tá, mas aonde que prova que você investiu, que você é uma empresa inovadora? Né? Então, assim, é algo simples, né, mas que tem um reflexo muito grande na própria continuidade daquela empresa, né? Na capacidade de evidenciar que, de fato, a inovação existe lá dentro. Então, eu vejo que a contabilidade, ela pode, sim, demonstrar, por meio de números, o quanto que existe a capacidade de inovação daquela própria empresa. Mas Mia, aí eu também a gente tem que trazer um pouco da responsabilidade também para as contabilidades, né? Acho que elas também têm que provocar isso, tem um papel de provocar isso no empreendedor, né? Sim, tem esse ponto também, mas muitas vezes é aquele negócio, eu não emito nota fiscal, entendeu? Eu não quero pagar imposto, então eu não repasso essas informações. Acontece muito na declaração de imposto de renda. Por que muitas pessoas ou empresas, empresários caem em malha? Se você não passa as informações para o contador, como que ele vai saber que você trocou de carro, que você adquiriu participação societária em outra empresa, né? Que você teve movimentações financeiras que incidiam aí o pagamento de determinados tributos. Se você não fala para o contador, ele está externo ao seu... Né? Então, eu acho que ainda existe um muro, né? Uma barreira ali de comunicação entre a contabilidade. Mas é justamente pela mentalidade que o empreendedor muitas vezes tem de que tudo que for envolvendo a contabilidade eu quero longe. Né? Verdade. Então acaba tendo que... O contador, desculpa, amigo, o contador ele tem quase a mesma lida que o jurídico, né? Jurídico, o advogado. Sim. Cara, não quero advogado e contador nessa mesa aqui, senão não funciona. É quase isso. Quero evitar o advogado, né? E aí cria-se uma barreira de informação. E aí, obviamente, que escritórios de contabilidade não têm, muitas vezes, capacidade operacional para estar ali do lado do empreendedor dizendo, e aí, tudo certo? O que tu fez? Aonde foi tu aplicou teu dinheiro, né? Normalmente, o que acontece, principalmente com o aumento da contabilidade digital, você importa as notas emitidas e as notas recebidas, né? Faz o pagamento dos tributos, manda guia por e-mail, e essa é a contabilidade atual, né? Mas, lembrando que não é por
míseros 200, 300 reais que um contador vai ter capacidade, né, de conseguir atender com esse tipo de serviço. Então, tem várias questões envolvidas para que esse muro cada vez cresça, né? Acho que sim, mas eu ainda insisto que tem que ter um movimento dos dois lados, né? Sim. O empreendedor provocar a contabilidade a trazer inovação e a contabilidade buscar e falar, cara, o que eu posso fazer? Eu entendo que tem muita contabilidade que tem um volume grande de clientes, né? E acho que talvez eu não quero, aí fica aquela coisa, né? Eu não quero pagar honorários, eu quero pagar mais barato, mas eu pago barato, é a qualidade proporcional que eu tenho, né? No meu serviço. Como é que eu vou ter algo mais consultivo se eu pago pelo trabalho em massa, né? Eu concordo com isso e sabe que eu falo isso porque eu passei, né, cara? No começo era aquela história, montei empresa e tal, contrato barata. Beleza, é isso. E aí, quando que os dois lados percebem isso, né? Principalmente o empreendedor. Cara, quando a água bate na bunda e fala... Meu Deus, por que eu comecei pagando 6%, sei lá, 4%, tô pagando 20%? E aí tu vai entender, porque a contabilidade registrou isso, só que porque o empreendedor passou dessa forma. Ele não teve assim, por exemplo, a contabilidade, ela não é um pilar estratégico para o empreendedor. Não. Sim. E aí ela é como se fosse, sei lá, uma esteira que entrou aqui, eu mando pra contabilidade, né? Sim. E aí como é que lá ela vai saber que eu tenho que ajudar nesse pilar? E aí eu fui descobrir isso depois. Não, e tem outro E pra ponto. recuperar, cara, tu fica um ano recuperando beleza, agora, sabe? Então, o barato às vezes realmente sai caro. Sim, e tem outro ponto. Hoje a gente tem naturezas distintas de empresas. Nós temos prestadores de serviço em que toda a parte tributária é de uma determinada forma. Nós temos empresas de comércio, tem indústria. Então, existe uma legislação específica para cada tipo de empresa. Né? Então, como que o contador por si só Vai saber tudo. vai saber tudo? Né? Então, assim, eu digo que uma contabilidade bem alinhada é aquela que existe comunicação entre as partes, né? O contador vai estar preparado para atender, vai entender quais são as necessidades daquela empresa, e aí ele, obviamente, né, vai depender muito da qualidade do serviço que ele cobra também, né? Cobra e presta, para fornecer as melhores orientações possíveis, né? Para que o empresário chegue e diga, como é que vai ser feito? Quais os caminhos vou seguir? Né? Até uma colega minha que tem escritório, ela veio, Michele, tem uma empresa, um restaurante que está abrindo franquias, está trabalhando com marcas. Como é que eu vou registrar isso dentro da contabilidade, né? Eu falei, cara, tu tem que registrar a parte de intangível, né? Tem que fazer, mas o que eu preciso fazer para isso? Só registrar? Não. Você precisa fazer um laudo, você precisa analisar aquele bem, né? O quanto que isso vai gerar de benefício econômico futuro. Né? Porque imagina se só, não, vamos ficar ativando, ou seja, inflando o meu balanço, né? Dentro da contabilidade, até 2007, antes dos empregos das normas internacionais de contabilidade, em que tudo foi padronizado, as normativas, elas inviabilizava o contador de fazer esses registros. Por quê? Porque facilitava transações não corretas. Né? Então, como vamos poder registrar, mas vamos também poder atender as normativas, né? E aí dá todo o trabalho de ter que fazer laudo, ter que fazer avaliação patrimonial todo ano desse bem, entender ali quais são os benefícios econômicos futuros gerados por o emprego desse reconhecimento. Então, é uma coisa que não é simples, né? A gente, na faculdade, às vezes, acaba não aprendendo isso, né? E aí, teve todo o trabalho de eu me aprofundar nesse quesito, nesse ponto específico dentro do balanço, né? De todo o espelho patrimonial, para tentar entender a natureza jurídica dessas empresas e poder orientá-las da melhor forma possível. Para daí que, de fato, o balanço, né, dela ou os informativos, eles representem o que mas aí quando a gente fala uma contabilidade no modelo consultivo mesmo, assim, de ajudar, né, ser um pilar ali dentro da linha da empresa do empreendedor, ela vai ter que, talvez, ela ter um nicho, porque se tu tá falando que, né, sei lá, vou pegar a tecnologia... Verticalizar, né? Pegar o mercado, né? Sim. Porque daí exato, tem várias leis e ações contábeis específicas para aquilo lá. E eu vou ainda mais no Brasil, né? Ainda mais no Brasil, você é super bom naquilo, né? Sim. Mas já está acontecendo esse movimento. Eu vejo, empresas especializadas aqui dentro do Centro de Inovação, né? Temos contabilidade específico para empresas de tecnologia,
né? Contabilidades maiores que atendem mais parte de comércio. Então já está existindo essa segregação de naturezas, eu diria, e que é o correto, né? Porque mesmo dentro de um nicho, você tem aí uma imensidão de normativos e possibilidades. De outros negócios também, eu fico imaginando quando, assim, às vezes você conversa com uma contabilidade, eu fui fazer um trabalho com uma contabilidade, ele falou, cara, quem que você atende? A resposta que veio, todo mundo. Eu falei, não, é possível tu conhecer legislação de todos os setores. Quer dizer, impossível. É quase impossível. Não vou ser aqui arrogante e falar que é impossível, mas é quase impossível, porque monitorar a indústria, por exemplo, se ele atende clínicas, planos de saúde, médicos, cara, é uma legislação, tem agência reguladora, tem tributação exclusiva, tem de estado para estado. Cara, isso acho que o Brasil é um dos países, eu não lembro o ranking agora, mas é um dos países que está lá no topo da burocracia de tributação. Sim. Então, se as contabilidades e aí também os empreendedores não entenderem que não existe genérico, né? Uma contabilidade genérica, ela vai fazer o que é genérico. E se você não tomar consciência de que tu precisa de algo especializado, tu não vai. É a mesma coisa que você quer quando precisa do médico. Se eu vou ficar sempre indo no clínico geral, ele vai te dar alguma ajuda. Exato. Mas se for um problema, até um ponto. Se for necessidade de uma coisa ortopédica, você não vai resolver se não for no ortopedista, né, cara? Então, pra mim é essa analogia que o empreendedor tem que ter, cara. A contabilidade, ela genérica, vai até um ponto. Depois, o Thiago deu um exemplo aqui, né? Chegou um ponto e falou, meu Deus, agora eu comecei a pagar mais imposto. Eu me ferrei, tá? De verdade. Mas que dobra do imposto, né? Era 6%, vai pra 14%, né? Sim. Não, foi pra 18%. 18%? Depende do tipo de atividade. Foi pra 18%. E aí, cara... Eu fiquei louco. E uma coisa simples que poderia ter feito, né, cara? O simples é tão assim, pra colocar na execução, o que é o simples? É a minha contabilidade. Eu fazia um call com ela todo mês. De 1 horinha. Sim. No máximo. Já me resolve o problema. E eu não tinha isso, entendeu? E óbvio que, nem o Hamada falou, precisa ter os dois lados, né? Então, se a contabilidade tá lá fazendo, ela entende, cara, o Thiago vai sair no faturamento de 6 para 20, é melhor eu avisar ele. Mas também não veio de lá isso, sabe? Então, e aí depois quando eu descobri, quando veio o aumento, eu falei, pô, então eu preciso mexer alguma coisa. E enfim, acontece isso, né? Então acho que tem os dois lados realmente, assim, tem que ter, tá? Essa indevida. Essa comunicação, né? De tudo, né? Eu vejo que os escritórios, eles vão até uma informação. Como eu falei, com o preço praticado no mercado hoje, você consegue atender até uma demanda, né? Mais do que isso, infelizmente, não tem. Até questão de competência. Por exemplo, a parte de ativo intangível, eu não vi na faculdade. Né? A gente não vê. Então, eu tive que me especializar dentro do mestrado, do doutorado, fazer cursos profissionalizantes específicos, por exemplo, de lei do bem, de ativo intangível, para entender como fazer todo esse processo. E muitas vezes ali o escritório ele não consegue atender essas informações porque ele está tão preocupado em atender dia, né? Ao que sai todos os dias no Diário Oficial da União, que já é muita coisa, do que ficar vendo possibilidades, né? Então, eu não vejo que seja também só do escritório uma falta, em si. Né? É o contexto, né? É o contexto do país, é o contexto do nosso mercado, é o contexto de quanto que o empreendedor está disposto a pagar e ele também tem que entender que às vezes ele tem que pagar um valor agregado maior, né? Sim, e ele não tem também todas as informações, já puxando um pouquinho para a lei do bem, né? Por exemplo, a lei do bem, por que grande parte das empresas hoje no Brasil não usam? Só 3.000 fazem uso. Por quê? A contabilidade consegue entender até um ponto, a parte de P&D ela não tem acesso, ela está dentro da empresa. E aí quem que controla? Com quem fica a competência de fazer a lei do bem, né? Eu tenho as informações da contabilidade? Sim, essas estão ok. Eu consigo. Para mim, hoje, é a parte mais fácil, né? Porque eu tenho já contato com os escritórios, já falo com um contador, já sei o que solicitar. Mas e a parte de P&D que está dentro da empresa? Quem que vai levantar? Né? Quem que vai controlar, esse é o grande ponto. Né? Então, existe aí muitas dificuldades, né, de fazer esses controles operacionais dentro da própria empresa. Então, que é aquele negócio, a empresa está girando, tu quer saber de vender.
né? Que é o que grande parte dos micro e pequenos empreendedores caixa, sofre. você tá gerando caixa, tá gerando exato, venda, tá mexendo no exato. caixa. Tu não bom. tá preocupado em gerenciar um negócio que tu não sabe nem se vai dar certo. Tu tá preocupado em se manter vivo, né? Os 3 primeiros anos é isso. Então, às vezes, tu nem tem tempo de falar com profissionais, tu quer saber de divulgar teu produto, de trabalhar no teu produto, comercializar esse produto e aí se garantir no mercado, né? Ou pelo menos se manter vivo no mercado. E aí, depois, sim, chega a um nível de maturidade em que tu começa a pensar, pô, posso fazer isso, posso usar a lei do bem, posso fazer captação de recurso, né? Em vez de, muitas vezes, distribuir meu capital, posso pegar um fundo perdido. Hoje nós temos linhas aí BNDES, BRDE, Badesc, né, aqui no estado, em que você consegue pegar capital... Dinheiro barato com 12 meses a 24 meses de prazo de carência, para começar a amortizar só no 3º ano, pagamento em 78 meses. Então, assim, teu projeto já está executando, você já está conseguindo fôlego financeiro suficiente para liquidar com as suas obrigações e aí desenvolver o teu projeto e não diluir teu capital, né? Ou dividir o teu capital. Então, também é uma alternativa, mas não está dentro da contabilidade de fato. Eu vejo que... Contabilidade padrão, vamos dizer assim. não, mas eles não têm a expertise de fazer isso, né? Eu acho que nem deve, porque o fato de reconhecer e mensurar, gente, já é muita coisa. Já é muita coisa para se fazer, né? Então, se preocupar com a gestão, realmente tem que vir da parte do empresário, do diretor, do gestor daquela organização. E foi aí, então, que surgiu a Impulse. Foi aí que surgiu a Impulse. Entendendo essa demanda, né, essa lacuna de mercado, vendo que existem possibilidades de captação, de utilizar os incentivos e mecanismos disponíveis no Brasil. Não são tantos, mas existem muitos. Existem bastante. Né? Existem muitos e grande parte das empresas não sabe como acessar, não sabe depois como gerir esses recursos, né? Porque não é só ir lá você tomar esse dinheiro, você precisa prestar contas dele. Né? E aí muitas vezes não sabem fazer esse processo também. Mas não sabem porque não é novo isso no Brasil, ou porque isso não é divulgado, ou não sabem por quê? Em grande parte porque cada entidade de fomento tem a sua prestação de contas, o seu processo de análise, de mérito, é muito individualizado. Então, por exemplo, num fundo perdido, como que funciona os fundos perdidos? É só por meio de chamadas públicas ou editais. Então, vai ter um edital em que tem os critérios de exigibilidade, os valores financiados, as documentações necessárias. Muitas vezes as startups, por exemplo, né? Estão ali sem CND, não pagam os impostos, né? Não faturam, então tudo às vezes... PJ, não tem... aí carteiro, assim, tem parte no outro que é de terceiro, então assim, tem muitas combinações de negócios obscuras ali que a gente não consegue ter a exigibilidade para participar desses processos de seleção, né? Mas estão disponíveis, né? Obviamente, existem vários. A FAPESC aqui no estado é quem gerencia os recursos, né, financeiros de subvenção vinculados ao FINEP, que hoje é a maior agência de fomento. Né? A FINEP tem tanto recursos reembolsáveis, que são os empréstimos, né? Quanto recursos não reembolsáveis, que são os fundos perdidos. E cada um deles passa por processos separados de análises, por editais e assim por diante. E eu acho que aí, Thiago, quando se fala assim, acho que as empresas não fazem ideia. Quando ela falou 3 mil empresas, mas de um universo acho que de 15 mil, né? Não, tem 500 milhões de empresas do lucro real hoje no Brasil. 500 mil, não, 500 mil. 500 mil, tô com milhões aqui. Olha, 500 mil, 3 mil utilizam, mas dessas 500 mil, talvez por questões de documentação, poderia ter lá, se a gente colocasse 100 mil, é muito pouca empresa que vai. Ainda é. Eu acho que é, vamos dizer, eu vou dizer uma opinião, né, achismo, é ignorância no sentido de, cara, se quer saber que existe dinheiro que pode pegar no governo, sabe? Vai saber, por exemplo, muita gente ficou sabendo quando deu esse problema da crise agora da Covid, né? Aí falou, e saiu pra tudo que é lugar. O governo vai liberar crédito, fomento, não sei o quê, babá.
Mas lei do bem, eu já conheço lei do bem quando eu comecei a ser... Há pelo menos 10 anos já. E sempre todo mundo fala, mas é difícil. Mas eu acho que é muito por ignorância. Do tipo, ignorância não é de que ele não quer, ele não sabe. E não vai atrás. Aí a ignorância de não ir atrás também, entendeu? Tipo, é coisa do governo, eu já sei que É difícil. é difícil, entendeu? Aí... E até porque para usar a lei do bem, tu tem que ter alguns critérios, né? Ser empresa do lucro real, estar em situação fiscal positiva, ou seja, você tem que dar lucro, o que não é muito consistente, né? Porque se você está inovando, muitas vezes você não tá dando lucro. Está investindo parte da sua lucratividade dentro do processo de inovação, né? Então, assim, o benefício não é para inovar? Estou inovando. Isso é difícil mesmo, tu fazer um... Né? E aí, como estar em situação fiscal em dia, né? Então, esses são alguns dos critérios que também impossibilitam algumas empresas de fazer uso do benefício. Mas você consegue aí de 20,4% até 34% de todos os valores de investimento de P&D. Então, tudo que eu faço de investimento, e aí eu tô falando de viagens, de pessoal, né? Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, testes, contratei o Sistema S para validar meu modelo, né, um maquinário, fazer algum teste específico. Tudo isso poderia ser beneficiável via lei do bem. Então, são muitos dos itens financiáveis que poderiam ser utilizáveis, mas por não ter controle, por não ter o conhecimento, acabam não sendo utilizados. E o melhor, ele é autodeclarável. Eu não preciso fazer solicitação, eu não preciso mandar a documentação. Claro que no ano subsequente tem a prestação de contas, como eu já havia mencionado, mas no momento em que você está fazendo a inovação, você já consegue usar o benefício. Já consegue abater do imposto a pagar. Isso mesmo. Quer dizer, já não tem que esperar vir. Tipo, no próximo mês eu já tenho esse abatimento? Isso. É? Isso. Você já fala, eu gastei isso, então teoricamente eu te devia 100, agora eu te devo 80. 80, isso. Daí a própria contabilidade já diminui o imposto a pagar. Eu não tenho reembolso. Eu pago menos. Isso. Você deixa de pagar. Deixa é uma de pagar. renúncia fiscal, a gente chama isso, né? Entendi. Muda a base de cálculo, né? Isso, do imposto de renda e da contribuição. Existe um plano de governo que está em trâmite, mas está paradinho lá, Graças né? a Deus. Não, esse não é bom. Em que empresas que não sejam do lucro real e que não estejam em situação positiva fiscal possam usar também do benefício. Para poder ficar positiva, né? Só que imagina o reflexo que isso vai ter para a Receita Federal, né? E para os cofres públicos. Então, tá lá paradinho esse projeto de lei, porque, né? Interessa para o empresário, mas não interessa para a Receita. Então são empresas que não são do lucro presumido, falou. Então, se eu sou do Simples, eu posso usar isso? Não. Hoje, atualmente, você tem que ser do lucro real. Mas essa nova lei que tu falou? Sim. Do Simples e presumido. Independente da natureza. É a maioria, né? Sim. Todas, né? Vai abarcar todas. Vai dar um choque legal no mercado. Mas, por outro lado, né? As empresas têm aí os fomentos, né? Os editais, que pode... Tem edital que é muito mais tranquilo, né? Não pede tanto CNDs, não pede se tá lucrando ou não. Tem inclusive, destinado às vezes para quem tá na fase early stage e que não tem o produto pronto ainda. Só tem alguns critérios de tipo, cara, tem que ter um produto, tem que ter uma ideia, tem que ter alocação, pessoas trabalhando full time. Mas tem outras formas, né? Além da lei do bem, né? Sim, com certeza. Inclusive aqui no estado, como eu falei, a FAPESC movimenta muito esses editais, né? Eu vi que com todas essas mudanças governamentais que teve no estado, agora os editais eles estão voltando, o que já era antes um pouco mais para a parte acadêmica, né? Antes estava um pouco mais para a parte empresarial, mas tem alguns editais que normalmente eles são quase que anuais. Por exemplo, o Centelha, né, o Centelha é um programa de ideias. A gente aqui via Centro de Inovação conseguiu captar de 844 ideias submetidas. A gente no último processo ficou em 18º, então a gente conseguiu 60 mil de fundo perdido para desenvolver um projeto que estava na fase de idealização.
né? Tem também o Proeventos, que esse é um edital que sai mais ou menos 1 ou 2 vezes no ano, que é para realização de eventos, Sim. também de fundo perdido. Esses são editais bem mais tranquilos, assim, né? Em que você não precisa desenvolver todo o projeto, né? Diferente de um FINEP, por exemplo. FINEP, lá os projetos são acima de R$1 milhão. Mas quando você submete para os fundos perdidos, você vai ter que ter todo o projeto desenhado. E aí eu tô falando de cronograma de execução, equipe técnica, orçamento, todo o processo de TRL, né, de nível de maturidade daquela inovação. Então, é um pouco mais difícil, né, para empresas que estão no estágio inicial. Mas tem também editais de fluxo contínuo para, por exemplo, startups, né? Só que aí acaba que a FINEP fica com uma partezinha também da empresa, né? Por conta dos incentivos que ela dá. O que é justo também, né? Mas existem fundos perdidos em que não exigem a parte de capital e você consegue usar aquele recurso para desenvolver o teu projeto e não precisa devolver, ou seja, não é reembolsável, né? A empresa capta e desenvolve o projeto e depois presta contas desses valores, né? Tudo corretamente, de acordo com as normativas e os editais. E hoje, assim, é fácil, é mais fácil, né, hoje em dia, para você, uma pessoa física, ir lá tentar se inscrever em editar, essas coisas. Mas se você não tem saco para isso... Tipo eu. É muito difícil, às vezes tem que ficar lendo ali. Contrate a Impulso, né? Contrate a Impulso. Eu ia perguntar, então, a Impulso, ela faz esse trabalho. Isso. E aí, em resumo, tu vai na empresa, vai lá, a empresa é essa, então tá. Então dá pra fazer isso, isso e isso. Isso, na verdade, a gente primeiro identifica, né, onde tá a inovação da empresa, né, porque é aquele negócio, às vezes você chega pra falar com o cara, a ideia dele... É ótima, é excelente. É a melhor ideia do mundo, assim, mas aí já estão desenvolvendo, ele não fez uma análise, né, no Brasil que está sendo feita, então tem que ver de fato se é uma ideia inovadora, né, então a gente faz toda essa parte de mapeamento e aí vai buscar esses editais, e aí faz uma seleção, né, eu quero ver nesses 6 meses, o que vai sair? Então, a gente trabalha dessa forma também. Ou, eu vi que saiu um edital na FAPESC, quero me inscrever, tu me ajuda, Michele? Sim, a gente desenvolve todo o projeto, toda a escrita, o organograma, né? O cronograma de execução, a própria recomendações da equipe, né? Deixa o projeto passível de ser submetido. Mas se eu chegar com uma demanda, por exemplo, assim, eu sei que existem... forças, não sei, que o governo consegue nos ajudar nessa forma, lei do bem, enfim, outras aí que existem, mas eu não sei qual, né, o que é bom pra minha empresa, não sei qual. Eu venho pra mim e falo, eu sei que, sei lá, pode existir alguma coisa, tu faz esse trabalho de pesquisa e diz, Thiago, é legal talvez tu tentar a lei do bem, ou talvez tu tentar essa. Sim. Hoje a gente trabalha de todas as formas, de forma direta ou de forma indireta, né? Ou retroativa, tipo, você me traz a demanda. Como é uma empresa de serviços, a gente molda o serviço de acordo com a necessidade do cliente. O que tem que deixar claro é que nesses fundos perdidos é um processo de seleção. Então, assim, existe um risco de você desenvolver o projeto e por algum motivo ele não for selecionado. Tipo, desenvolver o projeto, gastar dinheiro e você não... Isso, é um risco que a empresa obviamente vai ter que assumir, né, porque é aquele negócio. Cada seleção, entidade, né, de fomento tem os seus critérios de necessidade. Hoje tá pegando muito ODS, a parte de sustentabilidade, tá vindo muito edital para essa área. Então, assim, vamos desenvolver um projeto, pelo menos o escopo de um determinado projeto, para sair um edital. Muitas vezes o tempo de submissão é muito curto, é 1, 2 meses. Já tem esse projeto pronto para que ele seja passível de ser submetido. Tinha agora um edital, que era o 3º edital, mas é recurso reembolsável, né, do Banrisul. As inscrições, elas terminam hoje, mas, tipo, já tá na 3ª edição. Então, assim, eu fiz uma simulação, por exemplo, de R$1 milhão. A empresa não precisava ter faturamento, né? Tinha que ter uma ideia boa. O projeto é maleável. Quando é reembolsável, você consegue ter um certo manejo com a entidade de fomento, né? Trabalhar, teoricamente, assim, você vai ter que pagar, né? Mas vai ter que pagar. Só que, consequentemente, o processo é mais rápido e existe uma segurança maior de que você vai receber aquele recurso. Entendi. Porque
tudo tem seus critérios, é igual investidor, né? Se um investidor anjo, ele assume mais risco, o investidor de série A vai menos, e assim vai, e os cheques vão ficando maiores. Mas é que eu acho que para uma empresa pensar nisso, em trazer uma expertise dessa para um pilar ali dentro é importante, porque dela pode... Com certeza. Ela pode ter um viés de crescimento, viés de investidor. Em vez de eu conseguir trazer investidor, eu trago, que é a história do equity, né? Que o maior valor do empreendedor é o equity que ele tem. Então, em vez de eu não conseguir dar equity, eu conseguir de outra forma, talvez interessante. Então, é bom pro empreendedor, cara, pensar... Sim. Né? É que assim, de novo, toma tempo. E às vezes o empreendedor fala... E que amanhã... quer dinheiro para logo, né? Então, enquanto antes você começar a escrever projetos, ou ter uma tese, ou estar de olho... preparando e falar, cara, já vou deixar porque vai sair, todo ano sai esse tipo de fomento, né? Já deixa ali pronto, entrou e saiu um tempo agora, eu vi Mulheres Tech da FAPESC, né? Foi um processo muito rápido. Ficou aberto 1 mês e pouco, 2 meses, depois em 60 dias já deram o retorno, então saiu o resultado agora, então assim... O critério, assim, era bem simples, assim, mas, claro, tinha regra. Ele falou, só que também não pode sair mandando de qualquer jeito. Quem tinha documentação certinha, leu o edital, né? Isso é bem importante. Leu o edital. Eu vi um vídeo que ele falou que, gente, não adianta mandar um exemplo muito bobo, comprovante de residência de 2022. O edital tava lá, tem que ser recente, de 3 meses, sabe? E o cara pega uma conta de 2022. E às vezes, Amado, isso que tu coloca é bem importante, porque um critériozinho não atendido... Desqualifica. Porque como nos fundo perdido, como que funciona? Primeiro tem o processo de habilitação. Então, lá é a primeira análise documental, para ver se todos os itens do edital foram atendidos. Documentação, né? A exigibilidade, os prazos. Depois... que o projeto vai ser analisado. Então, se você esqueceu de uma CND, se você esqueceu do comprovante atualizado, o seu projeto nem analisado. Já cai ali. É um checklist assim, não tem, tchau. Isso. Mesmo que seja o melhor, mas não... Isso. Então, tem que tomar muito cuidado com a leitura. Nesse Mulheres Tech, se eu não me engano, assim, cara, acho que... Eu não lembro, mas uma grande quantidade caiu nisso. Sim. Sério? Sim. Falta de documento. Falta de... Ou desatualizado. Erro na documentação. É, bem isso. E esse é o problema do fundo perdido, né? Entendi. Ô, Mi, pergunta, vamos ver. O Ramado me puxou uma ideia aqui. Quando eu sou empreendedor, eu quero ter investimento, né? Só que assim, normalmente o que a gente vê, os caras que são ansiosos e querem para ontem investimento. Isso é super normal. Acho que agora tá mudando, né? Com essa educação que a gente tá tendo, a gente sabe que precisa entender o empreendedor e tal. Mas assim, qual que é uma média que se eu chegar hoje e falar para mim, eu preciso de um projeto porque eu quero captar dinheiro. Qual que é um tempo assim até o dinheiro cair na minha conta? Assim, tem uma média disso? Sim, para fundo perdido, normalmente 1 ano. 1 ano. Para te ter ideia, esse Centelha, a gente começou o processo de submissão em fevereiro de 2022 e recebeu o dinheiro em conta metade, 30 mil, em dezembro, dia 18 de dezembro de 2022. Em fevereiro a gente já tinha gastado todo o dinheiro, prestamos contas, e agora que veio o retorno da prestação de contas para cair a segunda metade do dinheiro. Agora, tipo, esse mês, assim, agora junho... Esse mês, isso. No reembolsável, como eu falei, os trâmites são mais facilitados porque tu não precisa ter o projeto pronto, né? Tu vai mandando as documentações e vai conversando com a agência de fomento. Então, esse processo para a construção do projeto tem uma parte bem importante que é a descrição do projeto, que é, eu acho que, onde eu entro bastante, né? Descrever o ambiente, as competências, as diferenciações daquele produto, os ganhos, né? Por que aquela entidade tem que beneficiar esse projeto e não outro? Esse processo, mais ou menos, ele leva entre 3 a 6 meses para recurso reembolsável. Então, assim, não vai ser para ontem, não vai ser para, sabe? Então, tem que ter um grau de maturidade e entendimento que esse é o processo. E aí a gente constrói, né, da melhor forma possível todos os critérios que sejam pertinentes para poder qualificar um processo de submissão. Eu acho que para o empreendedor isso não tem que ser a grana, sabe? Sim. Não é o principal dele. Vida ou morte, mas pode ser algo que ajude ele, contribui para que ele cresça ou que ele trabalhe algo que ele não estava planejado, né? Porque... Ou impulsionar, Ou né? impulsionar. É, impulsa aí, ó.
Ah, entendi. Entendi. Olha a deixa dela. Chegou, né? Olha a deixa dela impulsionar. É justamente impulsionar a inovação por meio de captação e mecanismos de inovação, né? Então, você já está desenvolvendo aquela solução e você precisa aí de um impulso. Como você vai fazer? Renunciando imposto, né? Deixando de pagar imposto ou captando recursos para estimular o crescimento dessa inovação dentro da empresa. Então, só pra lembrar, gente, reembolsável, você tá pegando um empréstimo. Isso. Fundo perdido, o governo tá te dando. Só que, claro, tem reembolsável, é mais rápido você conseguir, mas você vai ter que prestar muita conta. E eu acho que no reembolsável, eu já vi casos que a pessoa acaba tendo que devolver com multa porque às vezes não prestou a conta direito. Sim, na verdade, nos dois tipos, tanto reembolsável quanto não No reembolsável, reembolsável também, né? Porque também no fundo prestam-se fundo contas. perdido, né? Porque senão seria muito fácil. Eu dizer, eu estou desenvolvendo o projeto, eu preciso de 5 milhões. Aí eu compro um carro. Faço umas construções, compro uma ferramenta, né? E aí chega, tá, mas eu vou ter que devolver esse dinheiro, né? É meu, faço o que eu quiser. Não. As taxas de juro, para ter ideia, né? Do reembolsável, eles estão de 0,4 até 0,7 ao mês. Tipo, tu pega qualquer banco normal, Muito mais. é 1,5 a 3. É muito baixo, cara, zero. Tá? Então, assim, Hoje, né? mesmo sendo reembolsável, ou seja, é um empréstimo, ele é muito mais barato do que qualquer Qual outra. que é o tempo do reembolso, né? Depois de quanto tempo que eu tenho que Carência. começar? A carência é. Depende, 12 meses até 2 anos. É bastante tempo. Sim, e aí Tem- você só paga os juros, né? Por exemplo, essa simulação de 1 milhão que eu fiz, você pagava 3 mil e pouco nos 2 primeiros anos. 2 mil e pouco de juros, e aí no final você começava a amortizar os 1 milhão. juros E e o o principal. capital. Uhum. Aí era parcelado. 78 meses. É bastante também. Dá aquele fôlego, né? Dá aquele fôlego, porque nesse período... Depende, né? Dá o up ou o down, né? Porque se tu chegar lá e tu não consegue, tu tá morto, né? É por isso que não é pra brincar, Não é pra né? brincar, Não é exato. pra E brincar. outro ponto interessante, já que tu mencionou isso, são as garantias. Nos reembolsáveis, todos eles, as agências de fomento, exigem garantias de 1 até 1,25 sobre o valor captado. Mas garantia do quê? De casa, terreno, de... Terreno, seguro, seguro. pode fazer um fundo garantidor, né? Então você pode alienar algum bem, alguma máquina. Tipo, as possibilidades são imensas, mas vai exigir sempre uma garantia de pelo menos o valor bem. integral que você está captando. 1 a 1,5%. 1 a 1,25, mais ou menos. É bastante. É bastante. Olha lá, ó. Eu fazendo. Dúvida, fazendo entrevista. Ele tá querendo fazer entrevista, ele gostou disso. Eu falei no episódio passado, eu já Fala, disse. Gus. Repassa aqui, eu tô longe do microfone. Mas, por exemplo, eu posso misturar a PF com a PJ? Geralmente o que eles querem é separar, mas como A garantia, tu diz? Garantia. também. A pergunta é, a garantia eu tenho que dar, se eu vou pegar um fomento como PJ, eu tenho que a garantia ser do meu PJ ou pode ser do PF, Thiago? Pode ser o PF também. Pode ser o PF também? Pode ser também. Só que não pode ser o PF do Ramada, que não tem nada a ver com a... Tem que ter o sócio Tem que ser do administrador sócio ali. ali. É isso? Não necessariamente. Pode ser de alguém que assine, né, todo o processo. Como um avalista. Isso, um avalista, isso aí. que legal. Então pode entrar tudo. Vamos fazer um jogo aí, Ramada. Esquece. Vou assinar. Ô, Gus, você tá perguntando isso pra quê? O que tu tá querendo, cara? Eu sei. Eu sei. E é justamente bem mais barato por conta de ser para inovação, né? Então, hoje a gente tem várias linhas de captação de recurso. Uhum. Você vai desenvolver projetos. Aí que tá, você tem que ver o que é aquele projeto e aí estabelecer qual é a linha mais adequada. Às vezes é inovação, mas é inovação para o turismo. Então, às vezes tem uma linha adequada para o turismo. Vai ser mais fácil aprovar. mais Isso, difícil. então é tudo questão de alinhamento, né? De ver as possibilidades. E aí, nesse processo de mapeamento inicial, é isso que eu faço. Vou dizer, ó, tem isso, tem aquilo. Daria pra gente encaixar nessa linha. Eu fiquei curioso como é que a Impulso acha essa linha de... Impulso. A Impulso, desculpa. Como é que a Impulso acha essa linha de fomento?
Então, hoje Tu é manual, assim? Tu vai lá Tudo no manual. Google e... existem algumas já sites, o próprio Ministério da Tecnologia está desenvolvendo algumas coisas, tem uns outros aí também que estão querendo fazer. Só que como os editais, eles são muito separados, né? Tipo, é difícil tu achar uma plataforma com todos. Então, é bem manual. Tu tem que ir lá no site da FINEP, chamadas públicas, ir na Tu sabe alguns órgãos que já fazem, daí tu vai direto lá e a turismo, daí tu vai no outro turismo, né? Tem isso. E tem mesmo. os grandes, né? Por exemplo, assim como tem a FAPESC, tem a FAPESP. Então, que sempre... Aí tem o Recife também tem um grande... Todo estado tem. Todo e estado aí, tem. historicamente, tem alguns estados que investem mais, né? Então, é meio que... Dá pra fazer um RPAzinho lá, um robozinho que fica vasculhando esses sites e... Porque tem softwares... Alertas no Google, Alertas eu no faço Google. também. Tem softwares que fazem do... já existe no mercado, que vão nas prefeituras e Licitações. veja licitações, Isso, tem. entende? Aí eu pensei a mesma Eu coisa, acho que é mas mesmo, isso é né? como se fosse, né, querendo ou não, porque eu tenho que botar os checklists lá dos documentos que eu preciso, então tem que fazer isso, pra ver se eu sou apto, né? Sim. Uhum. Então é um processo que tem que ir. É um edital, né? É um edital, É um edital, realmente, uma qual chamada pública. Uma chamada pública. Uhum. Então, a licitação é muito Então parecida. gera um trabalho realmente de serviço de consultoria, né? Porque eu tenho que ir pesquisar, tem que casar com que o Ramada pediu isso, não é esse aqui, né? Tem que fazer um Sim, match ali, né? e o que acontece? Às vezes a empresa me procura e nesse momento não tem nada aberto. Mas aí, de repente, passou 2, 3 meses, abriu. Aí eu contato essa empresa e digo, tem um edital assim, que daria pra Tu fazer. deixa no radar isso. Sim, deixo no radar. Boa. E pros amigos, às vezes, ela manda também, assim, Ramada, tu que gosta aqui, Então ó. eu não sou amigo dela. Eu não recebo. Eu já fui atrás de conversar sobre o assunto, porque também quero pegar, pode ser. entendeu? Então, a Michelle é esperta como empreendedora. Ela fala, se um dia ele for pegar o projeto, é óbvio que eu vou fazer com ela, né, o projeto. Então ela tá lá plantando. Claro, faz total sentido. E até porque é uma coisa que não é tão recorrente, né? Às vezes, naquele momento que o empresário Exato. quer, não tem. Mas pode ser que venha um edital que seja pra ele, né? Então, nada me impede de... Mas aí você, como empresa, tem que, tipo, criar um processo lá dentro pra tu ficar Sim. olhando isso, né? Sim. Hoje eu estou, digamos assim, com 2 pessoas que me ajudam no operacional, né, por demanda, mas toda a parte burocrática é eu quem faço. Legal. Então, eu já estou trabalhando, né, com o crescimento da empresa, com o Que crescimento massa. de outras atividades, ter uma pessoa, né, fixa que vai me ajudar e fazer essa parte que não exige nenhum, digamos assim, um conhecimento muito técnico, grande, né? Porque eu já tenho toda a base. Eu já trabalho com todos os meus papéis de trabalhos padronizados desde o início, para que, chegando novos integrantes, não exija aquela ruptura, né, muito grande de processo de treinamento e tudo mais. Então, agora eu tô nessa fase de crescimento e ter que treinar alguém para me ajudar nessa parte, para mim focar um pouco mais em conversar com os empreendedores, entender o que o mercado tá fazendo, o que essas agências de fomento estão fazendo, né? Então, são demandas que estão surgindo agora nesse momento de maturidade da minha própria empresa também, legal. né? Que massa. Ô, Mi, e vamos... Eu gosto sempre de falar dos problemas, né? O que você hoje, dado o teu histórico aí, o que você vê que o empreendedor ou o empresário tem mais feito de errado, vamos dizer assim? Ou quando eles têm errado mais, ou... Talvez, vamos mudar. Onde talvez eles tenham deixado mais oportunidades passar e poderiam ter conseguido dinheiro mais barato, por exemplo? Eu acho que é na questão de controle. Eles não têm controle sobre as informações financeiras. Uhum. E aí é o que eu falo da importância da contabilidade como instrumento gerencial. Dá um exemplo pra gente, o que seria um controle, assim, o que eles estão deixando de fazer, por exemplo? Eu tô abrindo a minha empresa e eu vou botar o nome da minha mãe, entendeu? Tipo, Como sócia, né? Eu e minha mãe. eu e a minha mãe, aí, tipo, ela não sabe de nada, ela não tem nada a ver com o nicho da minha empresa. Então, por exemplo, sai um edital em que precisa ter uma parte do comercial, uma parte estratégica. Aí eu tenho sócios desqualificados, né, para aquele processo seletivo. Ou, por exemplo, eu não tenho essa parte de ativação de intangíveis que eu falei, para startups em estágios iniciais. Eu
tenho só despesa. Aí tu pega o balanço, prejuízo, prejuízo, prejuízo. Quando tu vai passar por um processo de empréstimo, analisa-se normalmente os 3 últimos anos de atuação. Se você não tiver lucro em um desses anos, é muito difícil você conseguir captar. Né? Porque imagina só você como investidor, você não vai financiar uma operação que nos últimos 3 anos só deu prejuízo. Mas aí só voltar ali no intangível. Quando você fala uma startup, por exemplo, quando ele está construindo um produto, tem um custo das pessoas, ele vai lançando como despesa. Sim. Mas em contrapartida, está nascendo um produto. Sim. É isso que você fala que é o intangível. Isso. Porque ela não tem um bem ainda, mas está nascendo um bem aqui que vai valer muito mais que a empresa, né? Isso. Que as pessoas ali naquele caso, né? Essa nomenclatura que você chamou como despesas, elas não são de fato despesas. Elas são investimentos Para aquele ativo. do meu produto, do meu P&D. Então, elas deveriam ser classificadas como tal. E aí tu Entendi. consegue depois, todo esse investimento foi feito, entrar, sei lá, numa lei do bem pra fazer como se fosse isso. Na lei do bem, Não, não. lei do Ainda bem, não. mas uma outra, sim. Para captação de Pra recursos, captação. sim. Isso É que eu tô evidencia... provando isso, eu ia dizer, tô Isso. provando que eu... Isso, porque hoje tu como empresário, como que tu vai provar que a tua empresa é inovadora? Cara, mas é que isso que vocês Eu tô falaram... errando, então. Eu tenho que arrumar lá a contabilidade. Não, mas isso que vocês falaram é muito já tô importante. errado já. É muito importante, cara. Porque daí tu deixa a tua empresa preparada lá na frente, tipo, ó... Tu não Mas tá... tem um pequenininho adendo aí. Ah, vem. O que acontece? Contabilidade. Sempre tem um. Quando você tem uma despesa, o que acontece com o seu resultado? Ele diminui, certo? Tá. Porque eu tenho a minha receita, os meus ganhos, né, meu faturamento. Quanto maior os meus custos e as minhas despesas, menor o meu resultado, certo? Menos imposto de renda. Aí que tá. Quando você ativa, você não tem uma despesa. Ah, sim. E aí, consequentemente, seu resultado vai ser... Contabilmente você vai ter mais resultado, mas que não tenha no caixa, né? E aí, o que acontece? Com o resultado maior, a base tributável é maior. E aí, você vai pagar um pouquinho mais de imposto. Não, mas aí tu consegue controlar na base tributável isso. Sim. Aí com a contabilidade tu consegue, ó, não, vamos Vamos parar, ativar menos. Vamos ativar menos, Sim. vamos parar de investir e botar despesa, né? Ele Sim, consegue. inclusive eu já fiz cálculos para as empresas, pra gente ativar. E, gente, isso não é ilegal, tá? Isso se chama gerenciamento de resultados. E isso é totalmente permitido, da mesma forma que vai fazer um planejamento tributário e vai dizer, esse ano eu vou ser do lucro real ou do presumido. Isso é um gerenciamento de resultados. Então, essa questão do intangível é exatamente igual. Não tem nada ilegal, não tem nada fora da lei, né? Até porque eu não deixa trabalho claro, né? dessa forma. Tem que deixar claro, né? exato. Mas Claro. existe sim, e eu acho que ela deve ser feita, porque a gente, como empresário, precisa escolher opções mais vantajosas para o nosso negócio. Sim. Né? Então, depende muito do objetivo daquele empresário. Eu quero crescer. Para crescer, eu vou precisar de capital, tá? Mas esse capital eu vou fazer o quê? Eu vou captar? Eu vou passar para investidor? Eu vou financiar? Então, depende do objetivo estratégico da empresa. E aonde eu vou captar? O que eu preciso ter? Eu quero ser uma empresa que eu já cheguei em empresas que me disseram, eu não quero pagar imposto, não quero pagar nada de imposto, então a gente fez análise. Vamos fazer a lei do bem ou, né, vamos deixar no prejuízo para não pagar imposto. E aí a gente fez análise e se eu não usasse lei do bem, no lucro real, o prejuízo você consegue aproveitar nos exercícios seguintes, integralmente, né? Se for por estimativa anual. Ou seja, todos os meses você vai fazendo a sua apuração do lucro real. No trimestral já não, você consegue Só naquele trimestre. Isso, e eu acho que é 60%, se eu não me engano. Aí o restante perde. Então a gente fez o cálculo, vamos usar a lei do bem e ativar, né? Só que aí eu só ia conseguir zerar a base de cálculo. Eu não ia conseguir me creditar desse prejuízo nos próximos exercícios. Como o objetivo da empresa era não pagar imposto, ele optou por deixar no prejuízo para compensar isso em exercícios posteriores e não usar a lei do bem. Mas tem gente o contrário, né? Quero captar, então vou usar a lei do bem, que é mais um artifício comprobatório de que de fato a minha empresa é uma inovadora, né? E aí consigo captar recursos também. Ah, é verdade. Tem editais que falam isso. Que se um dos critérios de Se usa a lei do bem. prioridade é se já passou por algum outro tipo de fomento. Ou incentivo, né? Rota 2030, a lei da informática, que são outros Porque tipos. daí ajuda
nesse processo de captar, né? Isso. Eu já... Na verdade, não É de quase como uma captar. chancela, né? É no processo de avaliação, quando você olha uma empresa, né? Tipo ali, pega um currículo de uma pessoa, vamos facilitar, Ah, é igual, exato. né? E tem lá, eu faço isso, já fiz isso, tal, tudo certo. Agora você tem um profissional que ele qualifica tudo que ele já fez e demonstra, isso, quando você vai mais analisar, credibilidade. dá mais credibilidade, né? Dá mais peso de análise. Então é mais ou menos nesse sentido. Não que vai melhorar, mas o processo de análise em comparação com outras empresas, ele vai ser melhor. Bem mais melhor avaliada, eu diria, né? Você diria que todo tamanho, porte de empresa ou toda a área tem possibilidade de ter algum ganho contábil aí que tá deixando a mesa? Eu vejo que sim. Depende muito daí do negócio que está sendo desenvolvido, né? Como eu falei, é muito subjetivo. É difícil. Na contabilidade, tudo Tudo depende. é possível. Tudo é possível, mas tudo depende. Tudo depende. Então, tem que ser analisado de caso por caso. É tipo dieta, né? Como que tu vai dizer essa funciona, sendo que tu não fez um exame de sangue, tu não sabe como é que é o metabolismo. Então, é basicamente a mesma coisa. É difícil tu dizer que dá ou que não dá, sendo que eu não analisei aquela A empresa. minha percepção das coisas que a gente tá conversando, no pouco que eu vejo das empresas, que eu tenho a impressão de que a gente tá deixando dinheiro na mesa, sabe? Sim. Sim. Eu tenho essa impressão Eu também. tenho a impressão eu de tenho que a essa gente tá, em geral, a maioria deve estar assim, pagando mais imposto que não precisava, deixando de pegar dinheiro mais barato, por exemplo. Tem muita empresa que compra dinheiro, Sim. né? Ninguém pode falar, compra financiamento, você tá comprando dinheiro, né? E poderia ao invés de estar pegando no banco, poderia estar pegando num fomento, poderia estar pegando em algum edital, algum programa de inovação. Então, assim, eu tenho a percepção de que nós, empresários brasileiros, temos muito essa cabeça de, cara, vamos fazer, Executar. vamos executar, tá dando lucro, ok, tem que vender mais, e esquece de olhar um pouco mais essa estratégia de financiamento, né? Porque é uma estratégia, né? Sim, sim. E as empresas do Simples, assim, que faturam ali até 4 milhões e 800 no ano, mais ou menos, não tem tanta margem tributária, né, pra ti. Mas acima disso, que já entra no presumido, eu recomendaria que pelo menos anualmente fizesse um planejamento tributário para ver se tá atendendo, né, as expectativas, se consegue moldar alguma coisa. Um Às regime. vezes, tirar ou colocar um KNAI diferente, você já consegue uma tributação diferente, ou um benefício de ICMS, ou de substituição tributária, que existem vários. Mas isso tudo são serviços adicionais da contabilidade e que exigem que Investe, né? o empresário faça o investimento. Mas, obviamente, que isso for feito, com certeza vai ter as melhores oportunidades possíveis, né? Mas eu vejo, por exemplo, uma coisa boba, tem muita gente que nem sabe o que é o Pronamp, né? É uma forma de você pegar dinheiro barato com uma carência, né? O próprio MEI, que tem, eu acho que MEI também tem alguma coisa? MEI ganha 15 mil, consegue pegar 15 mil Do sem Pronamp? juros. Não. É um outro programa. É outro programa. tá. É Simples alguma coisa, assim. Direto com o Sebrae e tal. E é 15 mil que você consegue captar sem pagar juros. Só que tem que pagar na data correta, senão você perde, né? Mas tem essa possibilidade também para o microempreendedor individual. É isso. Esse é o... como eu posso dizer? Eu acho que falta educação pra gente, sabe? Sim. De empreendedores, para os empreendedores, falta educação Mas como é que esse Pronamp? Como é que tu descobriu do Pronamp? Cara, de novo, eu também só descobri muito das coisas quando eu fui olhar para o ecossistema, fui conversar com a Mi para entender um pouco sobre isso. Fui olhando, por exemplo, o Pronamp foi mais quando saiu, por exemplo, da Covid. Aí, tava em todo e qualquer lugar falando sobre o Pronamp. E aí isso foi puxando tanto, mas será que não tem mais? Será que não tem mais? Finame, que é compra de equipamentos, né? Isso, Finame é verdade. Eu já usei cartão BNDES para fazer compra de equipamento. Então, assim, tem várias coisinhas assim que eu não sei aonde falha essa educação, sabe? É por isso que eu tô provocando a pergunta. Vai pra mim também, porque assim, Pronamp, eu peguei Pronamp. Por que eu peguei? Ano passado, pensei, cara, tá beleza, acho que eu vou injetar o dinheiro aqui. Daí pensei, investidor, mas eu entendo desse ramo, eu vou ter que dar equity, não quero, a ideia vamos ver no banco e tal. E aí eu tenho uma relação muito boa com a minha agente de bancos. A agente de banco é muito próxima de mim. Agente de bancos, meu Deus do céu, cara. E aí... Muitos bancos. Muitos bancos, Não, né? é banco, foi mal. E aí ela falou assim, cara, tem o Pronamp.
Eu falei, o que é what the hell, Pronamp? Né? Uhum. O Pronamp é ela explicou tudo isso, falou, a única coisa é que tem que ter uma qualificação do banco, porque é o banco que vai te dar o dinheiro, não vem o governo aqui te dar o dinheiro, né? Aí tem que ser o banco específico. Eu falei, tá, beleza, eu fiz isso aí. E aí a empresa estava qualificadíssima para fazer isso. Então eu só mandei o documento, sei lá, outra semana já estava apto. Sim, E é um bem valor de rápido. 150 mil reais, o limite. Não lembro se é 30% do 30% do faturamento, faturamento anual. ou no máximo 150 mil reais. Falei, cara, isso aí. É 30% com limite máximo de O limite 150. máximo é 150. E tu começa a pagar só depois de 11 meses. A primeira parcela. E os juros também é muito baixo. Da mesma forma, esses BRDE, BNDES, Badesc, quem faz o processo não são essas agências de fomento, mas principalmente cooperativas de crédito. Né? Só que a pessoa chega lá e diz, a minha amiga trabalha e ela falou isso. Ela disse, a gente oferece 0,3 ao mês. Aí eles, mas tem que fazer projeto. Eu vou pegar esse de 1,5, tá? Semana que vem na minha conta? Beleza, eu vou pegar esse, sabe? Mas tu entende a provocação? Eu fui descobrir só... E, cara, e existe muito mais pelo que eu tô escutando aqui. Como é que a gente descobre isso, entendeu? Eu sei que é um trabalho que a Mi faz e ela conhece muito, mas se sei lá, um empresário, o Gustavo, não conhece a amiga, não vai saber disso, né? Sim. Essa eu acho que é a dor que a gente tá... Na mesa a gente não acha isso, né? Porque esse é o ponto, né? O empresário não descobre que ele tem essa dor. É isso? A dor que ele tem, ele quer gastar menos. Ele quer pagar menos imposto, mas ele não sabe que existe outras formas disso. E ele vai ficar... Por isso que eu bato na tecla do... Talvez o grande cara que possa quebrar esse muro é o contador. É o contador, isso. Ele tem que... Cara, como é que eu vou lá e... Não sei, senão esse ciclo não quebra, sabe? Porque o empresário, ele tem que se informar, mas... Ele tá ali no dia a dia, é o que tu falou. Eu sei que o contador também tem um negócio dele, fica os dois, cara, um tocando o seu negócio, sabe? E parece que esse negócio fica num ciclo vicioso. Porque tu tem que pensar no core business. Qual que é o core business no escritório de contabilidade? Entendeu? Mas eu acho que aí é a oportunidade para a contabilidade fazer algo diferente, né? Eu tenho feito bastante parcerias isso que eu ia falar. com escritórios. Mas a contabilidade ela não precisa ser isso. Ela pode ter uma vertical de parceria. Porque assim, a contabilidade, inclusive, se tu for pensar, uma contabilidade é difícil de escalar, tá? Mas aí, como é que eu ganho mais dinheiro sem contratar 10, 20, mais 30 pessoas para trabalhar? Agregando valor, Agregando valor. Então, se eu ter um serviço de incentivo para o meu cliente, e quem faz isso é a Mi, por exemplo, eu ganho uma beirada daquilo, e a Mi também ganha, e o meu cliente também ganha. E aí eu consigo escalar um pouco. Então ele cria uma parceria para fazer isso. Não, e você tá retendo o cliente, né? E eu tô retendo o cliente. E daqui a pouco, Ramado, vai lá o que os caras fizeram. Entendeu? Então, exatamente essa é a provocação. Eu acho que é isso aí, cara. A sacada é essa. O contador, ele tem que ser o cara que vai quebrar esse... Se o contador não quebrar esse ciclo, cara, acho que tem que tirar aquela coisa um pouco a cara da lama, né? Respira, tá? Eu sei que tá no dia a dia, mas... Aí fica a dica, contador, se você tá aí na cabeça debaixo da lama, né? Cara... Vamos fazer umas parcerias. Procura a Impulse, Michele, a gente deixa o link dela aqui, porque... É isso, o empresário é muito mais... Porque assim, a gente, infelizmente, muita gente empreende, né? A gente tava num evento sem a formação adequada, sem educação. Nós somos um país subdesenvolvido, a gente tem que entender isso, né? Então, levar essa educação cabe a quem tem essa educação, né? Ou quem, no mínimo, tentar oferecer de alguma forma. A gente tenta aqui, né? Fazer essas provocações para ver se o empreendedor, o empresário pensa algo diferente. Mas... Óbvio que o alcance é limitado, mas eu acho que nesse caso, uma ponta que pode fazer algo diferente é o contador. E aí talvez ganhar até, inclusive, uma receita a mais, uma retenção de cliente. Né? Que é o que a gente faz, né? Com qualquer indicação, é necessário que todas as partes ganhem, né? Até porque, assim, se o contador tá fazendo indicação, é porque ele tem a credibilidade de poder indicar. Então, isso também tem um valor, né? Claro, e eu vejo isso como uma parceria de negócios mesmo, né? O cara tá me indicando, ele também precisa ganhar alguma coisa, né? Não é só o cliente de sim, ou, no caso, como a gente até já fez, né? Eu não quero, né, ganhar em cima do meu cliente, mas então eu vou descontar para esse cliente. O teu cliente vai ganhar, né,
tantos por cento a menos do meu serviço por conta dessa parceria. Então, isso também é uma forma de agregar valor para o próprio escritório, né? Exato. Porque no final, todo mundo tem que ganhar, é um win-win, né? Sim. Tem que ser um win-win, né? todos. E principalmente manter o cliente, né? É isso aí. Algo mais, Ramada? Cara, eu tô satisfeito aqui, eu tô com a cabeça assim agora pensando Eu em tava números. até pensando em anotar algumas coisas, mas já me perdi. Eu vou depois rever o podcast pra vir anotar. Boa, é verdade. Eu acho que esse podcast aqui deveria estar marcado lá como no topo, né? Fixado, pra todo mundo falar, quer empreender? Assiste esse podcast. Antes de abrir, né? Porque tu vai ter que abrir a contabilidade. Tu vai ter que... Assiste esse podcast como uma das premissas para abrir uma empresa. Ou vou buscar investimento, assiste esse podcast. Também. Tô precisando de capital, assiste esse podcast. Exato. Porque, cara, eu queria trazer esse conteúdo para cá, porque justamente o quanto que a gente deixa esse Deixa na mesa, conteúdo isso aí. assim... perdido, parece não dá tanta relevância e tá deixando dinheiro, cara. Tá deixando dinheiro, exatamente. Tá deixando dinheiro e eu não me conformo com isso. Eu acho que... Primeiro por quê? Porque esse dinheiro está lá e é nosso. É, A né? gente O paga esse pior de tudo imposto. é verdade, O né? dinheiro é nosso, porque ele tem que voltar, cara. Isso, né, Ramado? Que a gente nem falou daqueles editais de P&D ainda que as empresas públicas são obrigadas a Verdade, emitir. tem isso ainda. Sabia disso? Que, por exemplo, Isso, as eu não indústrias de sabia energia elétrica. Casan, Celesc, elas são obrigadas a destinar pelo menos 1% do faturamento para projetos de P&D. Isso sim. Petrobras, isso sim, né? isso sim. Tem Então, algum... esses aí também, tem vários editais normalmente abertos e não tem empresas que... Não, tem tanta opção, né? É isso que a gente tá falando. Não é só as agências, né? Mas Às vezes tem empresas que Tem tanta precisam. opção que a gente consegue. É obrigado, né? Isso é verdade. Tem Parcerias com instituições de ciência e tecnologia, que a gente também não falou, né? Usar a universidade como um canal para fazer parcerias também já... Isso eu tô tentando também. Esse aí eu também já vi. Então, eu acho que a melhor forma é a Mi deixar os contatos. sim. Deixar mais umas Procura dicas a Mi, aí. procura pra a Mi te achar aí. Com certeza ela vai te achar. No mínimo, vai te ajudar a dar uma luz aí. No mínimo uma luz, esclarecer, cara, porque eu tenho certeza que quem ouviu esse podcast aqui ficou com algumas dúvidas. A gente não vai conseguir esclarecer aqui, mas... A ideia é provocar. A ideia é provocar. Se eu ficou com a dúvida, já tá bom. Já tá ótimo. É isso aí. Mas Mi, deixa então os seus contatos pra gente aí. Meu telefone, meu e-mail. O que tu quiser, porque não sei se tu quer dedicar, se deixar teu arroba, rede social, teu e-mail, enfim. Se quiser teu WhatsApp também. Enfim. Eu acho que tem no meu site, né, impulse.com.br, tem todas as informações de contato lá também. Pode achar lá, show. E aí, só me procurar. Ótimo. Impulse é IMPULS. Um S só. Um S só. .com.br, né? .com.br. Show, perfeito. Como é que a gente acha na rede social, Ramadinha? Aí, antes eu vou falar da mentoria. Foi uma pegadinha, gente. Tô ligado. Vamos lá, gente. Sempre bom lembrar que na SN a gente tem um programa de mentorias 0800 na faixa para todo mundo. Não importa se é uma startup que a gente está investindo ou não, de qualquer lugar do Brasil, você pode entrar lá no sangels.com.br, tem um botãozinho lá do lado, solicitar mentoria, aí você cadastra, preenche lá, bota lá um pouquinho do que você necessita em termos de mentoria, que a gente tem, cara, na associação são mais de 150, já quase uns 160 associados, né? Isso, quase isso. Então, a associação está crescendo demais e tenho certeza que você vai encontrar ali alguém que possa te ajudar com a tua dúvida de alavancar o teu negócio ou talvez buscar um fomento, né? Isso. Mas se a gente não souber, a gente indica. Isso. Então, fica aí, não esquece não. Se você também se cadastrar, indica para os seus amigos, porque o que a gente quer é, de alguma forma, poder impactar aí positivamente as startups. É isso aí. Perfeito. Boa, seja com educação, seja com mentoria, né? Seja tentando captar dinheiro mais barato. Isso né? aí, então, essa é a ideia. É isso aí. Eu sou o Sidney Ramada, Sidney com D mudo, Y no final, Ramada, sempre lembrando, Ramada com H, em todas as redes sociais, LinkedIn, Instagram, Segue Twitter. lá o Japinha @Sidney Ramada, gente. É isso aí. Eu tento postar alguns conteúdos e... Tá bom. Ele tá famosão, tá aparecendo na TV e tudo, vocês vão gostar. Vocês vão gostar disso. Depois eu pego o autógrafo aqui. Vou tirar a foto. É verdade, eu vou aproveitar também, né? Vai valer muito daqui a uns tempos. Vai. Sei não. Além da mentoria, gente, você pode ir lá no @essangels.com.br no nosso Instagram,
tá? E você vai encontrar muito conteúdo relacionado a isso que a gente conversa aqui, com mais detalhes, inclusive nossa agenda, que a gente participa e fomenta também, faz alguns eventos relacionados ao ecossistema de investimento. Então é muito legal, tu quer saber como é que funciona, tu quer entender o que a gente faz, tu quer saber quem tá lá dentro, como pode ajudar também. Para tirar umas dúvidas, pode ir lá no @essangels.com.br. Aproveita que tá lá, curte a gente, segue, né? E para quem tá aqui no YouTube também, curte, comenta, compartilha. E comenta aí, cara, o que você tá achando? Abre aí, ó, vamos falar sobre isso, Bota assada. dúvida, põe pergunta, a gente tá aqui cara. pra ajudar vocês. Fechado, gente? Ramada, obrigado por participar. Mi, obrigado pela participação. Eu que agradeço, né, gente? Um abraço especial para vocês aí. Valeu a parceria e espero que todos nós tenhamos aí um caminho brilhante nos negócios. Show. Fechado. Todos também que estão acompanhando, né? Fechado. Valeu, gente. Eu sou o @da Silva de Verdade e até o próximo episódio. Valeu! Valeu, Sebrae.